lá, a primeira aposta, a maior, era que não haveria a guerra entre Rússia e Ucrânia. Guerra iniciada, a aposta era de que seria uma guerra breve. Não é o que está propriamente acontecendo. A guerra se prolonga dentro e fora da zona de conflito militar. Que guerra, afinal de contas, é essa? O que está em jogo? Desenha-se, a partir de agora, uma nova geopolítica? São perguntas para o entrevistado de hoje, do Opinião Pernambuco, Renan Montenegro, pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e do Centro de Estudos Asiáticos da UFPE. Eu sou Estela Mari Saldanha, bem-vindos todos ao nosso programa. Renan, muito obrigada mais uma vez por você estar aqui com a gente. E o objetivo da nossa conversa hoje é entender a guerra. E a primeira pergunta que eu faço para você, para a gente desenhar esse mapa do entendimento, é: por que Putin invadiu a Ucrânia? É uma ótima pergunta para começarmos, Estela. Antes de tudo, agradecer o convite e saudar você e todos que acompanham a Opinião Pernambuco. Bom, desde a dissolução da União Soviética, pelo menos, o avanço da Aliança Militar Ocidental na antiga zona de influência russa, né, de Moscou, tem despertado uma série de preocupações nos gabinetes políticos, né, nos centros decisórios na Rússia. Seguidas rodadas de expansão da OTAN, abarcando os países do leste europeu, então Polônia, República Tcheca, logo depois, no século XXI, os países bálticos, a Romênia, e agora, mais recentemente, Geórgia, e mais recentemente ainda a Ucrânia, tudo isso tem levado a uma preocupação estratégica, né, em termos geopolíticos, para a Rússia, de que pode se configurar um cerco ao seu território, que, caso chegue à Ucrânia, seria muito difícil de ser rompido. Então, a própria doutrina militar russa, a sua estratégia nacional, entende que esse acercamento da Aliança Militar Ocidental ao seu território é muito preocupante. Somado a isso, há também alguns impulsos, vamos dizer assim, de nostalgia, né, do antigo Império Russo e mesmo da zona de influência soviética, que ainda pairam, né, no imaginário político em Moscou. Putin tem sido, né, desde que assumiu o poder lá no início dos anos 2000, um dos grandes entusiastas dessa visão, né? Então, a soma de um acercamento da Aliança Militar Ocidental, uma visão de recuperação de espaços perdidos, né, por parte do Putin, né? Tudo isso somado a uma nova geopolítica internacional caracterizada pela multipolaridade, entre outros aspectos, é verdade, não se esgota aqui, mas eu diria que esses são elementos essenciais para entendermos, pelo menos introdutoriamente, por que a decisão de Putin é tão extrema, né, em invadir a Ucrânia. Você diria que, de um modo geral, estamos sendo bem informados sobre a guerra, ou é aquele velho discurso do bem contra o mal? Bom, antes de tudo, é fundamental que todo o público que vem acompanhando o noticiário entenda, né, que o confronto, além das botas no solo, dos bombardeios aéreos, ele envolve inexoravelmente o aspecto narrativo, né? Na impossibilidade de um conflito direto entre grandes potências, né, como é o caso da Rússia, dos Estados Unidos, da China e de outras potências nucleares, o aspecto híbrido ganha força, né? Então, guerrilha cibernética, digital, sanções econômicas, e dentre esses elementos de uma guerra híbrida, a questão narrativa. Então, em linhas gerais, eu diria que a imprensa, pelo menos a imprensa brasileira, a imprensa internacional como um todo, tem feito um esforço importante, inclusive com correspondentes lá, né, em solo, nas fronteiras, tentando reportar ao máximo. Mas, ao mesmo tempo, esse conflito de versões, né, que não é de agora, diga-se de passagem. Pelo menos desde 2014, para não voltarmos tanto no tempo, o lado ucraniano diz que houve uma revolução laranja, o lado russo diz que houve um golpe. O governo russo acusa movimentos neonazistas de estarem ocupando espaços oficiais na Ucrânia, a Ucrânia nega. A gente vê narrativas na imprensa americana, por exemplo, de que soldados russos estão, enfim, desistindo, boicotando. Então, é muito cuidado da parte do público consumidor de notícia em relação a esses elementos.
Mas eu diria que, de uma maneira geral, vamos dizer assim, numa imagem macro, né, até aqui, pelo menos na minha visão, a cobertura tem sido profícua. Claro que a nossa antena crítica tem que estar ativada o tempo inteiro, Estela. Bom, a guerra está aí, é fato, né? Assim, a Rússia avançando sobre o território ucraniano, sofrendo sanções severas aí da União Europeia, Estados Unidos, enfim. A minha pergunta para você agora é: independente do desfecho dessa guerra, está se desenhando aí uma nova geopolítica para o planeta? Ou é prematuro a gente dizer isso? A resposta mais rápida, antes de desdobrar um pouco, é que sim, estamos testemunhando uma nova geopolítica. E digo mais, ela não se inicia com esse conflito, né? Em alguma medida, ela já começa a se desenlaçar no contexto de final da Guerra Fria, né? Durante a Guerra Fria, a gente tinha dois polos de poder muito claros, os Estados Unidos e a União Soviética, e basicamente o mundo girava em torno desses polos, né? Com os não alinhados, né, de fora. Com o final da Guerra Fria, no final dos 80 e início dos 90, há um período curto de hegemonia inconteste dos Estados Unidos. Mas a ascensão da China, a recuperação da própria Rússia, a ascensão de novas potências emergentes no século XXI, tudo isso vai compondo esse mosaico complexo que vai nos mostrando um sistema internacional, vamos lá, com dois polos muito mais importantes, como é o caso da China e dos Estados Unidos, a Rússia em terceiro lugar, por ser uma grande potência nuclear, ter um enorme território, mas temos uma série de potências regionais e subregionais que são essenciais para o gerenciamento das relações internacionais em termos de governança. O Brasil joga um papel especial nisso, a África do Sul, a Nigéria na África, a Turquia, o próprio Japão, a Coreia do Sul. Então, os analistas, né, de relações internacionais costumam dar alguns rótulos a esse novo período, né? Um mundo pós-ocidental, um mundo pós-americano, né? Um mundo de transferência de um eixo dinâmico da economia para a bacia do Pacífico, para a Ásia. Então, isso já antecede o conflito. Em certa medida, o conflito na Ucrânia acelera essas tendências, né, na medida em que cada vez mais no teatro diplomático os países vão escolhendo lados. E eu diria que o desenrolar desse conflito, o desenlace, vai nos trazer com cada vez mais firmeza como que essa nova ordem em ascensão vai demonstrando sinais de que não é um movimento que vai retroceder. Pelo contrário, só avança. Quem vai ganhar, quem vai perder com isso, aí cabe nós aguardarmos os próximos capítulos, vamos dizer assim. Ou seja, não é mais um mundo unipolar. China e Rússia já se solidificaram aí nessa disputa por espaços no planeta. Estou errada? Não, de forma alguma, você está certa. Eu gosto de usar um exemplo agora nessa guerra que ilustra bem esse ponto que estamos conversando, Estela. Você, nossos colegas jornalistas e o público em geral deve ter acompanhado as sanções via SWIFT. Né? SWIFT é um mecanismo de transações financeiras internacionais, ou seja, uma espécie de PIX internacional, vamos resumir de forma bem grosseira. SWIFT, o dólar, instituições como o FMI, o próprio arranjo ONU como um todo, são ainda reminiscências que vão permanecer por muito tempo da ordem gestada no pós-Segunda Guerra, né? As chamadas instituições de Bretton Woods, o papel do dólar. Então, todos esses elementos, em grande medida, jogam a favor dos Estados Unidos e dos seus aliados. Então, as sanções econômicas contra a Rússia, o banimento da Rússia desses sistemas, funcionam ainda como, vamos dizer assim, alavancas importantes ainda administradas pelo bloco ocidental. Por outro lado, não se pode ignorar a capacidade chinesa, né, de fornecer um apoio, né, econômico, diplomático, às quantidades enormes de reservas econômicas que a China tem, que a Rússia tem, mas lembrando, reservas em dólar, na sua maior medida, em moeda americana. Né? Ao mesmo tempo, como alternativa ao SWIFT, a China, a Rússia, a Índia e outros países que são sancionados com frequência têm iniciado novas instituições, né, como é o caso do CIPS, né, que é uma espécie de SWIFT oriental, novos bancos de desenvolvimento
desenvolvimento que não estão ligados ao organismo ONU como um todo. Então, a gente está vivendo um período que tem um analista que chama de multiplex, como se fosse um cinema. Você entra, tem vários filmes, vários roteiros, vários atores à disposição, e a comunidade internacional pode selecionar um ou outro para seguir o seu caminho, ou mesmo barganhar entre um lado e outro. Acho que a gente vive esse período de fim de um momento, desenlace de outro, né? E os entrelaces eles permanecem como uma realidade muito clara da cena internacional. Para a gente terminar esse bloco, essa união dos países europeus, aí alinhados, claro, aos Estados Unidos, essas sanções severas à Rússia, nisso tudo tem a sombra da Segunda Guerra Mundial ou não? Assim, são reações completamente descoladas do fantasma daquela guerra que começou ali, protagonizada pela Alemanha. Com certeza, tanto a Segunda quanto a Primeira Guerra e todos os conflitos que aconteceram no desenrolar do século XX têm uma memória coletiva muito forte em todo o mundo, especialmente na Europa, que foi, né, teatro das operações. Obviamente, mesmo sendo a Federação Russa diferente da União Soviética, mesmo sendo as antigas repúblicas soviéticas novos países independentes desde 1991, isso não quer dizer que aquelas chagas, aquelas cicatrizes do passado foram inteiramente apagadas. Tanto para conversar agora há pouco sobre a retórica de desnazificação, né, que o Putin coloca adiante. Ou seja, o nazismo é um movimento histórico, né, muito localizado geograficamente e temporalmente. Há resquícios hoje em dia, com certeza, né, mas o próprio termo nazismo precisa ser aplicado com ressalvas. Então, sim, né, a memória do conflito, o medo de uma nova escalada nuclear, tudo isso ainda paira, né, sobre o imaginário europeu como um todo. Eu acredito que até aqui as sanções e o estrangulamento que a Rússia vem sofrendo têm colocado essas opções mais drásticas em um segundo plano, né, a ver se vai permanecer assim, né, nas próximas semanas, nos próximos dias. Renan, a gente vai fazer um intervalo agora bem curtinho, volta daqui a pouco. Você que está em casa, não saia daí. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E a gente está aqui com o professor e pesquisador Renan Montenegro, num esforço para a gente entender direitinho que guerra é essa. Até já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é a guerra entre Rússia e Ucrânia. Eu sou Estela Mari Saldanha e converso com Renan Montenegro, pesquisador do programa de pós-graduação em Ciência Política da UFPE. Renan, no bloco anterior a gente deu uma geral assim sobre as razões, né, as motivações dessa guerra, o que, afinal de contas, está em jogo. Eu queria chegar agora no momento mais específico mesmo da guerra, né? Nesse passo a passo da guerra. Nesse momento, Putin está acuado ou não? E aí eu me refiro às sanções econômicas, porque as tropas militares russas estão avançando sobre o território ucraniano. Nesse momento que estamos conversando, né, a gravação acontece aqui na quarta-feira, acontece um acercamento das tropas russas da capital Kiev. Hoje chegou também a informação de que a Rússia assumiu o controle de uma cidade ao sul, né, entre a Crimeia e as repúblicas separatistas de Luhansk e Donetsk, que é uma cidade chamada Kherson, que fica nas proximidades do porto de Mariupol, né? Ou seja, isso permite já uma conexão direta entre a Crimeia, que na prática é possessão russa, e as repúblicas separatistas. Além dos bombardeios em Kharkiv, ou Kharkov em português, há o acercamento em Kiev. Por outro lado, você bem menciona, e é fundamental que a gente fique fixando isso o tempo inteiro, as sanções elas não são triviais, né? A Rússia está sem poder acessar uma parte significativa das suas reservas, ela sofreu sanções
além das sanções públicas oficiais de outros estados nacionais, sofreu uma série de reprimendas de atores não estatais. Então, montadoras de veículos, a Boeing, a Maersk, que é a empresa de containers, as empresas de cartão de crédito, né? Ou seja, os russos estão sem acesso ao sistema financeiro internacional, não conseguem passar cartão para fazer compras simples, as filas são enormes. O governo russo não tem muitos instrumentos à disposição para lidar com isso, porque como tem muita parte das suas reservas fora do país e não está podendo movimentá-las, o que pode fazer internamente já fez, que foi subir os juros, foi restringir controle de capitais e pedir repatriação de divisas das empresas que têm dólar. Tirando isso, a Rússia não tem muito mais o que fazer. Então, a gente está chegando a uma situação de impasse, uma situação limite muito clara, em que a Rússia vai avançando militarmente, ao tempo em que é estrangulada ao nível doméstico, e a Ucrânia, a partir do seu presidente Zelensky, até de forma surpreendente, eu diria, não demonstra sinais de que vai ceder. Então, na mesa de negociações, a primeira reunião foi segunda-feira, né? A segunda está acontecendo agora, no dia 2 de março. Então, os lados vão precisar ceder, né? A Ucrânia pediu para entrar na União Europeia, é um pedido urgente. Então, os lados vão precisar retirar esses elementos para poder a negociação avançar. Mas até aqui está muito claro que o estrangulamento econômico rolando ao nível doméstico e o avanço militar rolando ao nível da Ucrânia. Nesse aspecto, me parece que a Rússia não está decidida a retroceder. Quanto mais acuada economicamente a Rússia tiver, maior o perigo de uma radicalização militar em território ucraniano. Dá para fazer essa leitura? Essa é uma leitura que precisa ser feita com muita cautela, né? A radicalização militar na Ucrânia talvez até seja uma relação mais óbvia. Mas o que eu acho que é importante também termos em mente é a situação doméstica na Rússia, né? A população insatisfeita com as medidas que os afetam, né? A gente não pode esquecer que as bombas afetam civis e são muito graves, mas as sanções também afetam populações que, no limite, não têm relação nenhuma com a guerra. E isso pode gerar elementos de descontentamento contra o regime do Putin, que se sustenta em grande medida por esses elementos de legitimação, né, popular. Além disso, a gente tem visto, em alguma medida, protestos, né, dentro da Rússia contra a guerra. Isso também é algo que deve ser pesado. E eu diria mais, a gente às vezes esquece, mas a pandemia ainda existe. E a Rússia tem sido um locus grave de proliferação da Covid-19 nesse início de 2022. Os dados de janeiro e de fevereiro são gravíssimos na Rússia, né? Eram mais de 100 mil casos diários, chegou a 700 mortes por dia. Há uma descrença da população com a vacina Sputnik, né? Esses elementos não podem ser também relativizados para a gente analisar só o conflito. A parte militar é fundamental, com certeza, mas a sustentação doméstica, seja ela política, seja ela popular, do conflito, é também porção importante dessa equação geoestratégica. Essa asfixia interna da Rússia, esse descontentamento, esses desdobramentos que você levantou aí, eles podem provocar, digamos, uma insatisfação, um descolamento das oligarquias russas do presidente Putin? E aí ele estaria ameaçado internamente? Esse é o ponto central, né? Eu não responderia com tanta segurança que esse descolamento pode ocorrer ou vai ocorrer, mas respondo com segurança, por outro lado, de que esses oligarcas, que são a parte fundamental da sustentação, né, do regime na Rússia, estão bem preocupados com o que está acontecendo. Só um exemplo bem ilustrativo, né? Quem acompanha futebol sabe que o atual campeão mundial, Chelsea, o dono do time é um desses oligarcas russos, Roman Abramovich. E a primeira reunião que teve entre a delegação russa e a delegação ucraniana, na fronteira com a Bielorrússia, mas em território bielorrusso, o Abramovich estava lá, né? Ou seja, esses movimentos de sancionar algumas peças dessa oligarquia russa, né, que surgiu com o espólio soviético, diga-se de passagem, são plenamente calculados pelos atores que colocam essas sanções adiante. Então, não só Abramovich, que é um exemplo conhecido, mas outros, né, que são parte fundamental no setor de petróleo, no setor de gás e na indústria armamentista também, essas sanções podem levar, não diria assim num primeiro momento, a um descolamento,
né? Mas certamente há uma necessidade de se colocar a negociação como peça-chave, né? Até agora, me parece que Putin está determinado com a ofensiva militar. Até porque existe uma janela de oportunidade muito curta, né? É o final do inverno, né? A Ucrânia está ali, ficam negociações relativamente, né, iniciais, mas, né, com um desenlace provável de entrada na OTAN, de entrada na União Europeia. Então, se ele não aproveita esse momento agora, né, em que as barganhas, né, podem ser colocadas em bases mais proveitosas para a Rússia, né, isso complica. E é nesse sentido que a atuação desses oligarcas é fundamental, né? Repito, não se pode entender o regime russo somente a partir do Putin, né? A atuação desses grandes barões, dessa grande burguesia russa, é parte, enfim, inexorável, né, da coisa toda. Se ele consegue liquidar essa guerra rapidamente, e aí eu estou partindo do princípio de que ele é o vencedor da guerra militarmente falando, então, se ele consegue dobrar a Ucrânia, se ele faz o território ucraniano derrotado, ele se fortalece rapidamente na Rússia, ou isso também não dá para prever porque tem um desgaste internacional muito grande? O desgaste internacional ele já está posto, é muito certo, né? A opinião pública na Rússia, muito embora não seja tão simples avaliar enfim, a confiança, né, das pesquisas de opinião na Rússia, mas a opinião pública na Rússia, pelo menos até hoje, né, tem sido muito favorável ao Putin. Mas eu diria, Estela, que estamos agora com uma semana de conflito, né? Não parece haver indicação de que vai ser algo esgotado tão rápido como Putin previa. E isso já constitui, de certa forma, uma derrota, né, para o que ele pensava inicialmente. Primeiro, porque eu acredito que ele achava que o presidente da Ucrânia não iria adotar a postura que adotou. Acredito que ele achava que ele iria, né, capitular rapidamente, se entregar. Não foi o que aconteceu. E uma outra coisa que eu acho que ele subestimou no seu cálculo foi a capacidade de concertação da Aliança Ocidental. Ele achou que ia haver, né, enfim, discordâncias entre a Alemanha, a França, o Reino Unido e os Estados Unidos. Mas, como eu disse, né, é um momento de janela muito óbvia, né? A transição de poder na Alemanha com um novo chanceler, o momento do inverno. Então, eu acredito que, em primeiro lugar, é preciso esperar um pouco para ver a opinião pública na Rússia, mas, além disso, em segundo lugar, eu reforço que não parece que vai ser um conflito que vai terminar tão rápido. Pode ser que as baixas vão diminuindo com o passar do tempo, mas tudo indica que a gente vai ter, infelizmente, ainda alguns dias, talvez semanas, quem sabe mais tempo ainda, desse conflito no território ucraniano, sobretudo agora que estão chegando armamentos ocidentais. Vou ter que correr aqui, eu tenho um monte de pergunta para te fazer, mas não vai dar tempo. Mas eu quero correr aqui. Por exemplo, não vai dar para a gente repercutir o resultado dessa segunda reunião de negociação, né? Porque a gente está aqui na quarta-feira gravando no momento em que a reunião não terminou. Mas eu vou te pedir para comentar aí essa reunião extraordinária aí da ONU que aprovou a resolução contra a invasão russa na Ucrânia. Vou pedir para você comentar bem rapidinho para a gente tentar chegar a outras questões. Tá bom, então muito rápido, né? Primeiro, trata-se de uma votação pouco usual na Assembleia Geral. É um mecanismo chamado Uniting for Peace, que é convocado pelo Conselho de Segurança quando um dos países veta, né, resoluções que, em tese, não seriam tratadas dessa forma na Assembleia Geral. Diferente do Conselho de Segurança, que só tem 15 membros, 5 permanentes, a Assembleia Geral é aberta a todos os membros. Então, votações desse tipo servem como termômetro. A votação que aconteceu hoje, dia 2 de março, né, na verdade, o final dela, né, desde segunda-feira que está acontecendo a sessão, ela teve 141 votos favoráveis à condenação do conflito, ou seja, 141 países se posicionaram contra a Rússia, entre eles o Brasil. Só 5 foram contra, então a Rússia, a Bielorrússia, a Coreia do Norte, né? E 35 abstenções. Eu gosto de comparar com o que houve na Crimeia em 2014. Na época da Crimeia foram 58 abstenções. Né? Então, se a gente somar abstenções e votos contrários na Crimeia e agora, dá uma diferença de 29 países que trocaram de lado, incluindo o Brasil. Então, isso revela bem um pouco, né, do isolamento internacional que a Rússia sofre, tanto em termos econômicos e agora também em termos diplomáticos, e isso é algo importante a ser levado em conta.
Vou ter que fazer uma última pergunta, deixar as outras de lado. Você vai voltar outro dia para a gente conversar mais. Agora, só para fechar, como é que você vê aí as repercussões da guerra no Brasil? Relações de governo, eleição, economia, botando tudo isso aí num pacote só. Como é que fica o Brasil com essa guerra? Bom, há os prejuízos mais óbvios que vêm pela via econômica, né? Fertilizantes, o trigo, o amendoim. O Brasil exporta bastante amendoim para a Rússia, e o mais óbvio que é petróleo e derivados, né? Então, certamente vamos presenciar aumento no preço desses produtos, do trigo, do petróleo. O Brasil já está procurando novos fornecedores para fertilizantes. Certamente vai haver uma queda também, né, nos industriais que trabalham no setor alimentício na área de amendoim. Em termos de política, né, partidária, enfim, legislativa, executiva, o que está muito claro agora é que, mais uma vez, há um descompasso gritante, né, entre o que o presidente demonstra e o que o corpo diplomático brasileiro demonstra, né? O Brasil votou junto com o Bloco Ocidental, tanto no Conselho de Segurança, o Brasil é um membro rotativo no momento, quanto na Assembleia Geral. Agora, o presidente declara neutralidade, né? Teve na Rússia, uma semana antes do ataque, demonstrando solidariedade. Então, isso é um descompasso muito claro, né? As repercussões internas são muito óbvias, porque o ministro de Relações Exteriores precisa desdizer o que o presidente falou, né? Mas ele joga para a torcida, né? Então, ele apertar a mão do Putin, estar presente de regimes que são párias, né, no Ocidente, não é algo exatamente que o presidente da República aqui no Brasil veja como algo negativo, né? Mas, enfim, o Brasil ainda tem algo a contribuir, né, com a sua tradição de resolução pacífica de conflitos, com a sua diplomacia. Não tenho dúvida que podemos ser um ator relevante nesse cenário, se assim pudermos atuar. Renan, obrigada de novo. E mais na frente a gente volta a conversar, quem sabe aí num futuro bem próximo para analisar o contexto do fim da guerra. Obrigada, viu? Grande abraço, Estela. É sempre um prazer participar da Opinião Pernambuco.